muito boa tarde. Obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria entrar na sua casa. Passa aí para você Instagram e Facebook da HIT. Você pode participar a qualquer momento enviando o seu recado e também o nosso site, que é o www.hittv.com.br. Através do nosso site, você acompanha a nossa programação em tempo real e fica sabendo de tudo que acontece por aqui. Então, se você está assistindo o programa e precisa sair, precisa ir para um cômodo, de repente, que não tem TV da sua casa, tem alguma coisa para fazer, você pode continuar nos acompanhando pelo seu celular, tablet ou até mesmo pelo seu computador. No nosso site, que é o www.hittv.com.br, mais uma maneira da gente ficar bem pertinho. Enquanto o programa acontece, eu sempre espero sua participação também. Você pode mandar o seu recado para o meu Instagram, que é o @jaquestefano, onde eu posto sempre um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia. E pode também interagir enquanto o programa acontece através dele ou através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Com o nosso WhatsApp, se durante o bate-papo você quiser fazer uma pergunta, deixar o seu comentário, participar do bate-papo, a gente espera você, tá? 11 3337 5886. Hoje a gente vai entender sobre a importância do jornalismo para a sociedade. Quem nos ajuda nessa reflexão é o jornalista Kleber Werneck. Tudo bem, Kleber? Boa tarde. Oi, Jaque, boa tarde. Grande prazer estar aqui nesse programa tão gostoso, né? Tão leve ao mesmo tempo e informativo, né? Verdade. Porque tem muito conteúdo esse programa e de uma forma muito gostosa, num bate-papo. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. A gente faz com muito carinho, Kleber. E é lógico que o que tem incrementado também aqui algumas vezes na semana o nosso programa é o jornalismo, trazendo informação, trazendo matérias que são relevantes com o que a gente está trazendo aqui no programa. E como essas matérias, que são matérias pesquisadas, com dados, muitas vezes dados que são aqui do Brasil, às vezes são dados internacionais que você traz aqui para nós, interferem completamente no rumo de um bate-papo que eu estou tendo aqui. Então, eu quero começar falando sobre isso. O papel do jornalismo é muito importante para a sociedade, né? O mérito desse programa, como eu disse antes, é o equilíbrio. Porque ele traz entretenimento, ele traz diversão, não é aquela coisa pesada, mas ele traz informação. E tudo que a gente fala, a gente tem responsabilidade, a gente tem que estar embasado em opiniões e números, fatos concretos. Então, a gente procura dar essa contribuição dos fenômenos, dos acontecimentos que estão aí na sociedade, e a gente procura trazer essa veia jornalística, apurar os fatos e trazer informações que servem para enriquecer o bate-papo, né, Jaque? É verdade, Kleber. Da outra vez que você veio aqui, a gente começou a falar um pouquinho sobre a sua história com o jornalismo. Você contou pra gente que já passou por outras emissoras, que já fez algumas coberturas bem interessantes. E o Kleber separou para nós alguns desses momentos que ele viveu no jornalismo, e eu quero entender um pouco, eu quero que ele conte um pouco. Eu vou pedir para colocar um dos VTs que você separou para nós, e daqui a pouquinho você conta como é que foi essa experiência, tá? Pode colocar o primeiro. No mar, também vemos o prejuízo econômico causado pelo tsunami. É por este canal que saem os produtos para o porto chileno, mas tudo está parado. Enfim, ele, gigantesco, é um navio de guerra da Marinha chilena, pesa 600 toneladas e tem 350 metros de comprimento. Mesmo com todo este tamanho, foi arrastado por cerca de 7 quilômetros pelo tsunami. Quando a gente fica bem do lado dele, dá para imaginar o desespero que essas pessoas passaram quando soou o alerta de tsunami. O casco está danificado pela onda gigante e ao lado ainda está acionada a prancha por onde os tripulantes saíram. Agora não há mais ninguém. Ele é um verdadeiro navio fantasma em alto mar. Nós vamos embora e ele permanece no horizonte, enorme e solitário. Mas no caminho, as surpresas continuam. Aqui a gente se surpreende cada vez mais. Outra cena incrível, uma casa que foi arrastada pelo mar. As telhas foram arrancadas, assim como as portas e as janelas. A parede também está destruída, mas a estrutura se mantém intacta. Na costa, mais casas arrasadas. No meio do cenário de destruição, nossa equipe é surpreendida pelo belo voo de um pelicano. Nessa parte do Pacífico, ainda conseguimos encontrar alguns poucos moradores que não se abalaram com a passagem do tsunami. Kleber Werneck, Carlos Olímpio e Wilson Aguiar, enviados especiais ao Chile para o Rede TV News. Uau, o que você foi fazer
Porque quando a gente vê a cobertura pronta, a gente não imagina o que é, né? Mas como que foi você a pessoa responsável para ir para lá? Como é que surgiu a oportunidade de você ir fazer essa cobertura? Primeira coisa que chama a atenção, você viu que tava o cabelo preto lá. Você já mostra... É um pouquinho para trás, né? Você mostra a experiência da carreira, né? Então, o que eu gosto, o que me fascina no jornalismo é esse lado de aventura, principalmente para quem trabalha na rua. Uhum. Nesse dia, isso foi o terremoto do Chile, em torno de 2010 e 2012. Eu saí de casa de manhã, foi o terremoto e o tsunami no Chile. Uhum. Causou muitas mortes, muita destruição. Nunca tinha me deparado com um cenário desse. Mas olha só que curioso. Eu saí de casa de manhã, num sábado, para fazer uma matéria de imposto de renda. Saí do meu apartamento e fui fazer a matéria. E acabei o dia na Argentina, tentando ir para o Chile. Uau! Essa é a rotina do jornalismo. No meio da matéria, eu fui informado pela minha chefia, na época, que tinha tido um grande terremoto com muita destruição, muitas mortes, e era para eu voltar com aquela equipe, passar em casa, pegar roupa e ir para o aeroporto. E foi isso que aconteceu. Eu saí para fazer uma matéria corriqueira e acabei na Argentina. Mas com a loucura que estava acontecendo, você não conseguiu ir direto para o Chile? Exatamente. Como o terremoto foi avassalador, foi destruidor, o aeroporto de Santiago estava completamente destruído. Nenhum avião pousava lá. Estava uma loucura. Então, olha o desafio do jornalista. Não é só lá escrever e gravar a matéria. Até para chegar num lugar é difícil. Depositaram dinheiro na conta, compraram uma passagem às pressas e eu fui para a Argentina. Quantas pessoas da equipe foram? 3 pessoas. Eu, um cinegrafista e um auxiliar. Nós pegamos as roupas daquele jeito que estava e fomos para o aeroporto e descemos na Argentina. De Buenos Aires, nós fomos para Mendoza, que é a fronteira com o Chile. Aí começa outro problema. Mesmo com dinheiro, a gente não conseguia alugar carro para ir de carro por terra no Chile. Porque todos os chilenos que estavam morando fora ficaram desesperados e voltaram. Então, não tinha quem levasse vocês até lá. E voltaram para ver a família, enfim, todo mundo voltou para o país. Então, quando eu cheguei numa locadora de veículo, não tinha mais carro para alugar. Uhum. E aí eu lá e falando, pô, como que eu vou fazer minha matéria? Pagaram para eu vir aqui, como que eu vou fazer minha matéria? Conversando com um rapaz lá no aeroporto que viu, ele na verdade era cabo-man de uma emissora argentina, ele falou, tem um cunhado. E ligou para o cunhado e o cunhado alugou o carro, particularmente levou a gente até lá. Olha coisas que vão conspirando para dar certo. Uhum. Mas o repórter tem que se virar na rua, ele tem que dar um jeito. Isso é muito interessante de falar, porque enquanto está acontecendo, você vai pensando o que você vai fazer, né? Só para chegar já era um problema. Não é só você escrever, você ser jornalista. Você tem que ser um resolvedor de problema. Mas, enfim, arrumei esse rapaz, alugou o carro dele e levou a gente. A gente foi por dentro da Cordilheira dos Andes. Uhum. Desceu a Cordilheira dos Andes. Foram 13 horas de viagem, mas eu vou te falar que foi a viagem mais bonita que eu já vi na minha vida. Eu passei por baixo do Monte Aconcagua, que é o monte mais alto da América do Sul, o pico da América do Sul. E lá tinha... É um trajeto perigoso? Chama Los Caracoles, porque são só curvas. É onde acontece mais morte de caminhoneiros do mundo. Meu Deus. Porque o caminhoneiro não consegue frear e acaba. E engraçado que no Monte Aconcagua, a gente passou por baixo, lá os alpinistas, eles vão lá tentar escalar o Monte Aconcagua. Mas para escalar, eles têm que assinar um termo que se eles morrerem, o corpo fica lá. É uma tradição, não volta para o país de origem. E tinha uma cruz de madeira lá, bem grande, com as botas dos alpinistas que morreram toda amarrada na cruz, assim. Meu Deus. E essa foi a aventura, só para chegar. E aí aconteceu, graças a Deus deu tudo certo, porque quando a gente está no destino da gente, já que as coisas conspiram. Como que era o clima? Você lembra? Se estava frio, se estava calor? Você lembra do clima? Então, lá era muito frio. Porque a gente olhava o topo das montanhas, era tudo de neve, assim, uhum. era bastante frio lá. Você foi preparado para isso? Então, eu peguei a roupa que tinha lá. Porque eu fiquei imaginando que foi... Você estava indo fazer uma matéria para imposto de renda, não né? passei necessidade, assim. Não... E eu acho também, já que a adrenalina está tão grande, que você não sente. Verdade. Quando você trabalhando, você se reveste de um personagem. Uhum. Você só vai... Rumo àquele objetivo, né? A ficha só vai cair depois. Você quer ir lá, você pensa, quer chegar depois lá. Você pensa, o que eu fiz, o risco que eu corri, né? Eu imagino que é um médico numa cirurgia delicada. Cada um tem o seu desafio. Mas quando você está trabalhando, o seu foco é tão grande que eu acho que você se blinda em relação ao ambiente. Então, 13 horas para chegar lá. Chegamos lá. Chegaram, e aí? E aí, lá, o país estava um caos completo. Tinha até toque de recolher. Uhum. Chegava à noite, tinha um toque de recolher e não podia andar pelas ruas. Para a gente andar, a gente tinha um papel do Exército,
que chamava salve-conduto. O Exército parava a gente mostrava aquilo. Quem que entregou? Como é que vocês conseguiram esse documento? A gente chegou lá, se identificou como imprensa internacional e aí a gente foi orientado pelos próprios soldados a ir lá no comando do Exército e pegar esse documento. A gente foi lá, mostrou nossa identificação e conseguiu esse documento. Vocês deixaram esse motorista acompanhando vocês? Vocês pediram para ele continuar Lá acompanhando? ele foi e deixou a gente lá. Boa pergunta. Lá a gente contratou um taxista para ser o nosso guia lá. Tá, também perfeito. foi tudo no boca a boca, a gente se virando. Lá foi conhecendo as pessoas. Exatamente. Você fala espanhol? Teve algum problema pela questão da língua? Como é que Não, foi isso? Eu fiz curso, mas curso básico. Curso básico. Nosso portunhol, né? Um portunhol. Arranhei um portunhol, mas não tive problema, não. Eles gostam muito de brasileiros também, isso ajuda bastante. Aliás, vários lugares do mundo que eu fui bem atendido por ser brasileiro. Se fosse um norte-americano, por exemplo, que tem muita rejeição, seria muito mais difícil. Agora, Kleber, você chega lá e você tem várias opções para fazer essa reportagem. Você tem um país que está devastado, você tem pessoas sofrendo, você tem a questão do tsunami, a questão do terremoto. Como que você decide? A minha linha na reportagem vai ser essa. Como que você toma essa decisão? Conta para nós. Isso diferencia um bom repórter e um repórter comum, um bom profissional, o feeling. É inexplicável, mas é como se fosse um sexto sentido que você é guiado para saber assim, o que é importante ou não. Mas a prioridade é tudo que é relacionado à vida. Você se coloca no lugar do telespectador, o que ele gostaria de ver, o que te impressiona aqui que as pessoas teriam interesse. Por exemplo, nesse caso do navio, eu pergunto para você, você já viu algum repórter que achou um navio abandonado em alto mar? Pois é. Só Deus mesmo Kleber pra falar um Werneck. negócio. Eu achei um navio abandonado em alto mar. E foi muito curioso, porque a gente estava ali na praia e o cinegrafista estava lá longe gravando e eu olhando ali. E um pescador chegou do meu lado, ele falou assim, ó, tá vendo aquele navio lá? Ele está abandonado faz 5 dias. Eu falei, como que vão abandonar o navio? Ele falou, o sonar, que é o radar do navio, é muito bom. Então, quando a onda gigante estava se aproximando, eles detectaram, deixaram o navio para trás e foram embora. Eles só quiseram salvar as vidas deles. E como o país está uma bagunça, ninguém veio resgatar agora. Eu falei, sério? Ele, sério. Eu falei, você arruma um barco para eu ir até lá? Ele falou, um momentinho. Deu um tempo, voltou com um barco velho, de madeira, rústico, paupérrimo, e falou, mas esse barco não tem nem motor. Eu falei, não, eu trago um motor aqui para você. Eu lembro até o peso, 60 pesos ele me cobrou. Aí eu chamei o cinegrafista, vem cá, aquele navio está abandonado, vamos lá? Aí ele falou, olha o barco, eu sou pai de família, como nós vamos arriscar a vida para ir lá? Aí eu falei para ele, você já viu algum repórter que achou um navio abandonado, algum cinegrafista? Ele, não, nós vamos. Ele falou, é verdade, vamos lá. Aí ele topou também e nós fomos e tem o resultado do trabalho hoje aí. Foram vocês 3 ou foram só os dois? Só você e o cinegrafista? Os dois, eu e o cinegrafista nesse caso. Auxiliar. Ele ficava na retaguarda, precisava alguém lá. Se acontecesse alguma coisa, ele precisava acionar. Deus do céu, então, a alguém gente tem que ficar para chamar a ambulância, exatamente, né? Mais ou menos isso, exatamente, que horror. Exatamente. Mas ô Kleber, quando você entra nesse barquinho e tá indo ali rumo ao que você falou, olha, isso aqui vai ser diferente do que tá todo mundo reportando, eu vou levar informação e eu tenho algo novo. Dá frio na barriga? Qual que é a sensação de estar correndo perigo, mas ter algo mais importante que é ter uma notícia concreta para levar ao telespectador? Como é que é isso? Então, é uma ambição positiva, né? Porque quando se fala da palavra ambição, a conotação dela é sempre financeira, negativa, mas tem a ambição de fazer o melhor trabalho, de fazer aquele trabalho que você vai ter orgulho. Então, eu tinha essa ambição. Então, eu não avaliei muito o risco, sinceramente, naquele momento, mas eu avaliei o que as pessoas poderiam ver, porque é diferente da realidade de todo mundo. Então, eu quis levar para as pessoas uma coisa, aquilo da dimensão de como estava a situação lá naquele país, naquele momento. Ô Kleber, e como você lida com a situação da compaixão que a gente sente? Eu acredito que você viu muitas pessoas que perderam familiares ali, que perderam tudo que tinham, perderam suas casas, enfim. Você chegou a conversar com essas pessoas? Onde você ficou hospedado? Quantos dias vocês ficaram? Conta mais pra gente. É impossível. Aliás, excelente pergunta, porque é impossível separar o humano do profissional nesse momento. E eu acho até quanto mais humano você for, mais profissional vai ser o seu trabalho. Seu trabalho vai retratar a verdade. Porque nós temos compaixão. Aquelas pessoas estavam sofrendo. Pessoas que perderam casa, pessoas que viram parentes morrer lá. E realmente, em alguns momentos, a gente se comoveu. Mas sabe, assim, a sensação do dever cumprido é quando você estica o microfone e a pessoa chora no microfone.
Aquela entrevista talvez não vá ajudar ela a recuperar nada, mas era um momento que ela tinha para se aliviar, para ela contar para alguém. Ela teve voz sobre o que estava acontecendo, exatamente o que estava sentindo. Em alguns momentos da vida, a gente precisa ser ouvido. É verdade. E a Vocês gente ficaram cumpre esse hospedados papel. aonde, Kleber? Hã? Vocês ficaram quantos dias e hospedados aonde? Ficamos 15 dias e nós ficamos em 3 hotéis diferentes. E à medida que a gente andava rumo ao litoral do país, a gente parava em hotel. A gente chegou em hotel que não tinha água quente. A gente chegou em hotel que a parede estava toda destruída. E o curioso é que depois, quando acontece um terremoto, nos dias seguintes, até a terra se assentar, continuam os tremores. E às vezes a gente estava tomando café e falava, todo mundo para fora. Aí dava um tremor, você via a xícara balançando, a gente tinha que sair. Porque se desabasse, é mais seguro você estar ao ar livre, porque daí o teto não cai em cima de você. Então, às vezes estava tomando café, tinha que parar o café para ir ao ar livre pelo risco de desmoronamento. Durante essa vivência você teve medo? Alguns momentos não tem como não ter, né? Sim, a gente teve medo, sim, até porque não é uma coisa do nosso dia a dia. Mas, no final, a sensação do dever cumprido e o fato de estar aqui poder contar essa história para você já valeu tudo. Sensacional. Tem várias outras coberturas que a gente vai trazendo aqui ao longo do nosso bate-papo, Kleber, mas eu quero também te falar uma coisa pelas próximas matérias que eu sei que a gente vai mostrar aqui que você fez, que é o fato da gente ter que, de repente, parar, pensar e valorizar o que a gente tem aqui no Brasil, né? A nossa terra não passa por quase nada quando a gente vê o que outros países passam, né, Kleber? Excelente comentário. Quanto mais você viaja para fora, mais orgulho você tem de ser brasileiro e, na verdade, até uma sensação de não valorizar tanto, por estar tão acostumado, tanto no dia a dia, não estar acostumado do conforto que a gente tem, um conforto climático. Isso que eu ia falar, um conforto climático. Geográfico. Porque aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, o calor e o frio acontecem. Em São Paulo, por exemplo, eu sei que você pode estar me assistindo de qualquer estado, alguns estados são mais quentes, outros são mais frios, mas de maneira moderada. A gente não faz noção do que é ir para um país como foi o calor. As pessoas que eu conheço, que moram na Europa, o calor que a gente teve ano passado foi absolutamente fora do que se esperava. E o frio é muito frio também. Aqui a gente tem equilíbrio, né, Kleber? Eu fui nos 2 maiores desertos do mundo. Eu fui para o deserto do Atacama, que é no Chile, e fui também para o deserto do Saara, que é o maior do mundo. É impressionante as pessoas que vivem lá, o corpo delas já está acostumado, mas a gente sofre tanto, você vê a pele delas ressecada, os lábios delas, você vê quanto o corpo delas, apesar de estar adaptado, quanto eles sofrem, como eles envelhecem mais cedo, porque durante o dia é 40 graus, é até 50 graus de sensação térmica, e à noite cai para 0 no mesmo dia, menos 5, menos 10 no mesmo dia. Imagina o corpo nesse choque térmico, e eles vivem lá, é a rotina deles. Me fala uma coisa, Kleber, quando você volta, só para a gente concluir para ir para a próxima, quando você volta do Chile, como que foi preparar? Você foi já enviando conteúdo e o conteúdo foi sendo enviado, ou você voltou e fez uma reportagem maior? Como é que funcionou isso? Legal essa pergunta, porque é um desafio e muita gente que assiste em casa não tem ideia, porque a gente tem que ir lá e transmitir no mesmo dia. As pessoas estão lá, o jornal roda à noite e a internet lá estava no terremoto, estava muito ruim. Então, se você gravar tudo, fizer aquele trabalho maravilhoso e não chegar no jornal, seu trabalho é um fracasso. Então, é o peso, a pressão que tinha, a gente não tinha ido para passear. E quando você grava tudo e você não consegue transmitir, você é um fracasso, seu trabalho foi um fracasso. Era uma tensão. O meu maior medo não era nem de morrer, era de minha matéria não chegar. Porque, assim, parece que eu tinha ido para passear. A minha emissora, eu respeito muito o lugar que eu trabalho, investiu um dinheiro para eu ir lá, confiou na minha habilidade para eu ir lá e eu tinha que cumprir meu trabalho. Então, a maior tensão do meu trabalho é fazer essas imagens chegarem ao Brasil. Como é que você fez com a internet ruim? Então, a gente lá tinha uma torre, uma das poucas torres de uma operadora que estava funcionando. Então, o nosso auxiliar ficava lá com um computador fazendo a transmissão. A gente saía para gravar, tinha horário para voltar com um card e colocar para ele gravar. Vocês não fizeram links nessa Ao vivo não, vocês fizeram as matérias e transmitiram as matérias. Lugares eu fiz. Nessa a gente não conseguiu fazer link. E quando você volta para o Brasil, como é que foi a sensação? E o conforto, né? De ter tudo muito fácil, né? Até nesse exemplo, lá eu tinha dinheiro, a gente viajava com bastante dinheiro. E não tinha onde gastar, porque chegava às 6 horas da tarde, tudo fechava. Se quisesse comprar um remédio, se quisesse comprar uma comida à noite, não ia. Eu não conseguia comprar um lanche. Então, eu tinha dinheiro, mas não tinha onde gastar. Eu sei o que é a condição quando o dinheiro não vale nada. Porque eu vivi isso.
quando o dinheiro não valia mais nada. Porque, primeiro, era tão preocupação, a preocupação era tão grande em transmitir o material que chegasse no Brasil, que até que a gente conseguisse isso, a gente não parava. Quando a gente conseguia isso, muitas vezes era 8 horas da noite e estava tudo fechado. Num dia a gente estava numa praça e aí não tinha mais onde gastar, gente com fome, tinha um hotel, a gente bateu no hotel e falou, ó, eu sou brasileiro, eu tenho dinheiro, queria gastar. Ele falou, a cozinha está cerrada, a cozinha está fechada. Eu falei, tá bom, obrigado. Aí ele viu, a gente ficou com dó da gente, vem cá que eu vou preparar alguma coisa para vocês. Ele preparou pão com guacamole, abacate, deu para a gente comer e salvou a gente. Mas foi pura gentileza dele. Agora, Kleber, quando você volta para o Brasil em uma situação como essa, passa por aquele momento em que a gente valoriza mais o que a gente tem? Sempre, né? Sempre. É assim um exercício, né, de humildade, de gratidão. Ver assim aquelas pessoas lá sofrendo tudo aquilo e a gente tendo coisas que muitas vezes a gente não dá valor. Com certeza essa lição fica muito forte na gente já aqui. Kleber, daqui a pouquinho a gente vai ver mais, mas eu queria que mais algumas das matérias que você fez, mas enquanto eu me preparo para dar um recadinho, eu queria que você falasse para nós. Para quem está nos acompanhando e almeja ser jornalista, especificamente tem interesse por reportagens, a pessoa tem que estar preparada para quê, Kleber? Enquanto você responde, eu vou dar um recado, por favor. Legal. Primeiro de tudo, é vocação. Eu acho que toda pessoa nasce com uma vocação, toda pessoa nasce com um dom. E para ser repórter, você tem que nascer com esse dom. Eu já vi muita gente começar até deslumbrada pela vaidade de aparecer no vídeo. E essa vaidade não é negativa, essa vaidade é positiva. Mas você tem que entender que é como um casamento. E todo casamento tem dias felizes e dias tristes. E você só vai superar os dias tristes se você amar muito o que você faz. Agora eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu estou de volta, não saia daí. Nosso programa está de volta, esperando a sua participação nas redes sociais do programa também, o Instagram, @nossoprograma e a fanpage facebook.com/nossopgm. Através das redes sociais do programa, você acompanha tudo que acontece por aqui, pode deixar o seu recado, a sua sugestão de tema, sempre a gente bate foto com o convidado, às vezes eu passo aqui o contato dele, você não consegue anotar, não tem problema, se esse convidado tiver Instagram, vai estar ali marcadinho nas fotos, se a gente teve no dia a lista de material, como a gente teve artesanato ontem, se a gente tem algum passo a passo, algum molde, vai estar lá nas fotos. É só você ir passando para o lado, a gente posta as fotos em carrossel, tá? É mais uma maneira da gente interagir, ficar bem pertinho. Enquanto o programa acontece, você envia o seu WhatsApp, faz a sua pergunta ou a sua colocação sobre o tema no 11 3337 5886. A gente está falando hoje sobre a importância do jornalismo na sociedade com Kleber Werneck, que é jornalista. Kleber, a gente tem muitos vídeos seus ainda. Vamos colocar mais um para você contar para nós o que aconteceu aí? Vamos colocar mais um vídeo. Em pleno centro de Tobruk, no meio da multidão que ocupa a praça principal da cidade, de repente, um jovem atirou aparentemente sem motivo. Disparos a esmo são comuns por aqui. Ele tem pouco mais de 20 anos e diz que está disposto até a morrer na luta contra o regime de Muammar Gaddafi. Muitos jovens combatentes como ele se alistaram nas tropas de oposição. A falta de empregos é a principal razão que os leva a pegarem armas e arriscar a própria vida para mudar o país. Os irmãos Randi e Fraj foram baleados no primeiro protesto de Tobruk. O mais velho foi atingido na bacia e o mais jovem no olho. Ele corre o risco de ficar cego. Nós fomos à praça para fazer um protesto pacífico e acabaram atirando na gente. Agora estamos dispostos até a morrer na luta contra Gaddafi, diz Fraj. Randi é formado em História e Fraj em Administração. Apesar de terem curso superior, eles estão desempregados. Aqui no país, pouca gente tem oportunidade no mercado de trabalho. Os jovens são os que mais sofrem para arrumar emprego, mesmo aqueles que fizeram uma faculdade, reclama Randi. Muitos desses jovens nunca foram treinados para atirar. É que estas armas só chegaram às mãos deles agora, depois dos primeiros conflitos. Elas pertenciam ao governo da Líbia e estavam em prédios como este, onde funcionava a antiga delegacia de polícia.
Este rapaz disse que nunca havia disparado uma arma antes do conflito. Assim como a maior parte dos recrutas aqui, ele recebeu treinamento durante uma semana. Agora participa de missões secretas dentro do território controlado pelas forças de Gaddafi. Por isso não quis mostrar o rosto. O Gaddafi promoveu um verdadeiro genocídio no país. Por isso resolvi entrar na luta. Por causa da situação econômica do país, até as famílias de classe média aderiram à luta armada. Este comerciante está ensinando o filho a atirar. Uau. Ó, vamos lá. Primeiro eu quero entender, Kleber, quando que você é chamado... Você falou para mim que por volta de 2012 também, né? Como que você foi escalado para essa matéria? Legal, olha só, eu acho que o destino vai preparando a gente. Da primeira vez que eu estive aqui, eu contei para você que eu fazia muitas reportagens policiais. Eu trabalhei 1 ano de madrugada só fazendo reportagens policiais em São Paulo. Isso me deu uma certa credibilidade para situações difíceis. Então, sempre quando eu tinha reportagens arriscadas, eles confiavam em mim, porque eu tinha já um histórico de fazer bom trabalho. Então, você não começa cobrindo guerra, você tem um histórico, você vai aprendendo e vai ganhando a confiança das pessoas. Eu acho que Deus te prepara para tudo. Então, dessas matérias em delegacias, foram me dando credibilidade. Então, quando precisou de alguém lá que eles tinham confiança, eles me chamaram. E você já tinha, porque assim, Kleber, quando a gente fala de alguns países, hoje eu acredito que com a internet, quando a gente vê, por exemplo, a guerra que aconteceu com relação à Ucrânia, que está acontecendo ainda, o que acontece em Israel, a gente dá um Google e a gente busca uma informação que a gente não tem. Naquela época, você já tinha uma noção do contexto histórico do que estava acontecendo na Líbia? Como é que você se preparou para chegar lá? Muito legal essa pergunta, porque, olha, a gente não sabe o que é uma guerra só quando a gente imagina que é uma guerra. E outra coisa que a gente não sabe, o que é uma ditadura militar. Eu vivi lá, em alguns dias, essa experiência. Para você ter uma ideia, eu fui quando estava ocorrendo aquela primavera árabe. Em todo o Oriente Médio, os governos ditadores lá começaram a cair. E a gente chegou primeiro no Egito, e do Egito foi para a Líbia. E a gente não tinha essa noção. Para gravar na rua, aqui a gente tem o costume de sair fazendo o povo fala, falando com as pessoas. Para ligar uma câmera na rua, você tem que ter autorização. E a gente não sabia disso. Quase que o nosso material foi apreendido. Chegou a ser apreendido, porque a gente não tinha essa noção. Então, é muito rigoroso e muito grave viver numa ditadura. As pessoas não têm. Eu tive essa noção. Então, você já começa o choque de realidade aí. E aí, de lá, a gente vai para a Líbia. E aí que é o impressionante. Hoje, a gente vê na Ucrânia, por exemplo, aquele povo saindo, fugindo da guerra. E isso me impressionou muito, porque eu estava indo para o meio da guerra e uma multidão fugindo da guerra. Tipo, no sentido contrário. Famílias com crianças que largaram tudo para trás para não morrer. E você no contrafluxo, E eu literalmente, no contrafluxo, falei, o que eu estou indo fazer lá? Eu estou vendo esse povo desesperado. Gente pobre, gente que largou tudo para trás para não morrer e eu indo na contramão. Meu Deus. E aí eu vi na fronteira com o Egito, porque o Egito fechou a fronteira. Senão aquela galera toda, aquele pessoal todo ia entrar desesperado. Eles lá esperando dias, noites, dormindo no chão para tentar sair e eu para entrar. Meu Deus. Isso foi a primeira coisa chocante. O que estava acontecendo com a Líbia nesse momento? Quem é que estava no poder? Para quem que vocês tinham que pedir autorização para fazer as coisas? Como é que foi isso lá nessa hora? Essa é outra parte muito interessante. Tinha um ditador que há vários anos já comandava o país, Muammar Gaddafi. E qual que é o problema? Esse Muammar Gaddafi, o ditador, ele perde a noção da realidade. Ele se sente um deus. Para você ter uma ideia, lá tinha um limite de riqueza. Se as pessoas ganhassem um tanto a mais daquele limite, ela era presa. Por exemplo, então só tinha classe média. Não tinha. Por quê? Para as pessoas não enriquecerem, só ele. E não ameaçarem ele, o poder dele. Só a família dele que enriquecia. E aí isso começou a causar um efeito colateral. Qual foi esse efeito? A classe média alta, por exemplo, um joalheiro, que é aquele que estava ali na reportagem, eles começaram a ficar revoltados. Esse joalheiro começou a dar o sucesso, o negócio dele teve sucesso, ele ganhou dinheiro e foi preso, ficou 3 anos na cadeia por ter lucro. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a financiar um exército rebelde para atacar o ditador, porque eles não aguentavam mais. Eles tinham dinheiro, tinham condições, começaram a sonegar, a fazer um caixa 2 e a armar o povo contra o ditador.
E pelo que eu vejo na matéria, o rapaz até no final ali ensinando o filho a atirar, a sociedade a favor deles, né? Porque estava sendo muito oprimida. Aham. E aí eles começaram a contratar mercenários e armar a população para atacar o governo, que era o governo local. E qual que é a estratégia quando você está numa área assim de guerra civil? O primeiro ponto é que eles atacam quem? A polícia, as delegacias, os quartéis e o exército. Não tendo exército, o Estado não tem mais o braço armado, já não tem poder nenhum. Daí eles atacam a prefeitura, então não tinha mais autoridade. Isso é o que significa não ter Estado constituído, é isso? Exatamente. Imagina você ir num lugar onde não tem prefeitura, não tem polícia e é um grupo que se ajuntou para organizar, para comandar. Peraí, mas e a segurança? E se alguém quer roubar seu celular, como é que funcionava isso lá? Não tinha polícia, você tinha que reclamar para eles lá, que era um monte de homens com turbante e com metralhadora. Na sua impressão, eram pessoas mais jovens? Eram Ou as era de pessoas que tudo? ele confiavam. Olha, fazendo um paralelo bem a grosso modo, seria uma milícia. Mas não tinha criminalidade, porque eles sabiam que se eles deixassem bagunçar, eles iam perder a guerra. Então não tinha criminalidade. Mas também quem não respeitasse era morto, não tinha julgamento. Ah, então aí a gente vai entrar numa questão ética e moral muito complicada, né? Porque Exatamente. apesar de você entender, a gente entender o ponto de vista do porquê eles estavam fazendo isso, os fins não justificam os meios, Não né? justificam. Então aí fica uma questão bem complicada, porque por mais que a população tivesse apoiando que aquele ditador fosse retirado dali, ninguém quer morrer. Aí se a pessoa era a favor do ditador e contra eles, corria o risco de morrer também, é isso, Verdade. né? Eu vou te dar dois exemplos que mostram na prática isso. Por exemplo, guarda de trânsito. Quem que ficava? Não tinha agente de trânsito. Escolheram, vai você. Era um rapaz com turbante que ficava com um apito na boca e ele fazia Decidiu o que ele achava que tinha que ser. Porque escolheram, para entrar no país, não tinha alfândega, não tinha nada daquele processo de imigração, simplesmente era um cara com um fuzil. E eu mostrei meu passaporte para ele, ele falou, de onde você é? Brasileiro. Ah, brasileiro, pode entrar. Entra aí. Pelo amor, você estava com quantas pessoas? Estava você e mais quem? Nesse só tava eu e o cinegrafista. Aí, peraí, aí você chegou, o cara tava com um fuzil. Ô, Kleber, no juízo é um negócio que jornalista não tem, né? Repórter muito menos. Você não gelou na hora? Então, eu estava mais preocupado com o que ele ia achar de mim, né? Falei, o que ele vai achar, né? Será que ele vai deixar eu entrar, mandar? Ele olhou assim e falou, não, pode entrar. Aí, graças a Deus, eu falei, Brasil, Brasil, Brasil. E é legal, eles falam, Brasil, futebol, café. Aquelas associações que eles fazem. Ronaldo, que eram os jogadores que estavam em evidência. Ele falava isso e deixava entrar. E como é que foi a questão da língua na Líbia? Você conseguia falar inglês com eles? Como é que você lá fez? a gente contratava um fixer, que chama. Fixer é um produtor que já está especializado nisso. Eles falavam inglês com a gente e falava árabe com eles. Então, tinha um fixer lá e depois na Líbia, no Egito, tinha um fixer que ajudou tudo a gente com essa tramitação. E lá no Egito tinha outro fixer que a gente também contratou e fez esse trabalho para a gente. Ô, Kleber, por mais que tenha intimidade com a língua, inglês não é a língua nativa de vocês que estavam lá. E eles também falando inglês com árabe. Ficou confuso em algum momento isso? Às vezes ficou, mas a gente, com boa vontade, acabou conseguindo. Não tivemos grandes problemas em relação a isso. O árabe não tinha jeito. Te receberam dentro da casa deles? Conta essa história aí desses dois irmãos aí que a gente viu. Conta pra nós isso. Essa história é muito curiosa. Como que você conseguiu entrar dentro da casa deles? Então, esse fixer, ele é uma pessoa da comunidade. Tá. Então, ele abria as portas pra gente. Ele procurava as pessoas e falava, não, tem uma emissora do Brasil que quer falar. Ele já fazia essa ponte. E eles estavam dispostos a falar. Por quê? Porque eles queriam apoio do mundo inteiro, Quero da que a nossa história seja contada, né? Exatamente, porque eles queriam mostrar o quão o ditador era ruim. Então, era interessante mostrar o quanto eles estavam sofrendo. Então, a gente foi muito bem tratado. Se a gente fosse para o outro lado do país, que era do ditador, a gente morria, com certeza. Porque ele não queria ninguém de fora. Mas lá, do lado dos rebeldes, a gente era muito bem tratado. E nesse caso, a gente queria mostrar... Você nem pensou em ir para o lado do ditador? Não podia. Era loucura, era suicídio. Tá. Então, a gente foi lá. E nessa casa, foi muito curioso, porque a gente chegou lá e a gente que falou para eles, com todo cuidado, porque lá a cultura deles é muito diferente, uma cultura muito machista, é muito diferente. Claro. Então a gente queria mostrar a realidade, a família deles. Ele falou, tá bom. E aí chegou, sentou uma mulher de um lado, uma mulher, ele falou, posso chamar suas mulheres, seus filhos? Pediu com todo aquele cuidado. Falei, pode sim. Aí sentou uma mulher de um lado, uma mulher de outro. Ele falou, essa aqui é essa minha esposa, essa aqui é minha outra esposa. Daí a gente começou a ficar assim. Um choque cultural, né? Daí ele falou, aí esse tradutor falou, vocês brasileiros não estão acostumados, né? Mas aqui a gente pode casar até com 4.
E, resumindo, ele era casado com aquelas duas e tinha 23 filhos com as duas e moravam todos numa casa muito grande, comportava todos. E elas se davam bem, aparentemente, Inclusive, lógico. O filho, não é assim, essa nasceu dele, é filho dele, é filho das duas, não tem Chamava diferença. duas de mãe. E amava do mesmo jeito, e respeitava do mesmo, não tinha nessa diferença. Então, ele tinha duas esposas lá e contou essa história pra gente. Tinha um filho, tinha sido baleado no olho, ia ficar cego, e o outro foi baleado aqui nas costas, estava correndo o risco de não andar. Mas diziam lá pra gente, a gente não se arrepende, e se pudesse levantar, eu ia lá e... Você ficou, eu vou me preparar para dar um recadinho, Kleber, você ficou quanto tempo lá? Quantas reportagens vocês fizeram? Foram fazendo uma por dia? Conseguiu fazer link? Como é que foi a realidade na Guerra da Líbia? Conta pra gente. Olha, ao todo a gente ficou 15 dias lá. Primeiro a gente foi para o Egito, como eu disse, lá no Egito também era parte dessa primavera árabe, era o Mubarak, o presidente, e lá a gente mostrou mais uma matéria de um viés mais econômico, o quanto o país estava sofrendo financeiramente, porque lá o conflito já tinha acabado. E do Egito, a gente foi para a Líbia. E lá na Líbia, sim, na Líbia, o conflito ainda estava quente lá. E lá a gente mostrou mais essa parte da guerra. Só uma curiosidade, eu nunca vi um lugar que tinha tanto cemitério no mundo. Cada esquina tinha um cemitério de guerra. Só para você ter uma ideia, Jaque. Vamos acompanhar mais uma reportagem que o Kleber fez. Boa noite. E os trabalhos de resgate vão chegando ao final aqui na mina São José, no deserto do Atacama. Neste momento, a equipe de resgate se prepara para retirar o penúltimo mineiro, o de número 32, de acordo com a lista estabelecida pela equipe de resgate. O nome dele é Ariel Ticona. A previsão é que o último mineiro, o de número 33, que se chama Luiz Urzua, seja retirado por volta das 11 horas de hoje. Atacama, Chile, né? Isso. Fala pra gente como é que foi essa reportagem. Essa aí também foi bem especial. E, aliás, essa também teve uma coisa legal, que foi um final feliz, né? Ela acabou com o final... A gente está falando até de tragédia. Verdade. Agora. Vamos falar de uma história boa aí, que foi o resgate dos 33 mineiros na mina São José, no Chile. Eu lembro que, na época, o mundo parou para acompanhar esse drama. Eles ficaram mais de 70 dias embaixo da terra. Foi uma sonda da NASA lá. Eu vi aquela sonda chegar a passar na minha frente para resgatar eles. Eu acompanhei o drama das famílias que estavam lá em acampamentos, acompanhando, né, torcendo e sofrendo com esse resgate. E depois eles conseguiram sair com vida lá. E eu lembro que foi uma comemoração no mundo todo. Foi uma... também bem marcante essa cobertura, Jaque. Ô, Kleber, fala uma coisa que, te ouvindo falar sobre essas coberturas, me traz aqui uma curiosidade. Qual que é a relação com as outras emissoras, com os outros repórteres que estão na mesma situação que você ali, buscando o melhor enfoque para a notícia para a sua emissora? Rola uma concorrência? Rola uma afinidade? O que acontece em situações como essa, de guerra, de tsunami, de terremoto, de grande tensão e expectativa, como nesse caso dos mineiros que foram resgatados? Olha, é que nem todo setor da sociedade. Tem pessoas que você tem mais afinidades, tem pessoas que estão mais dispostas a ajudar, mas, via de regra, o clima é bom, sim. Principalmente, assim, entre os brasileiros, a gente está fora do país, então não tem o porquê. Claro que cada um vai fazer o seu melhor, cada um vai fazer o seu melhor. Se você conseguir uma informação exclusiva, ótimo, que nem eu consegui a do navio lá. Mas tem uma ajuda, já me ajudaram muito, eu também já ajudei parceiros aí na rua. E também tem a parte muito legal de você conviver com a imprensa internacional. Eu lembro a TV japonesa estava lá, porque tinha como se fosse uma vila só de imprensa, toda a imprensa ficou num lugar acompanhando o resgate. E a TV japonesa mandou mais de 60 pessoas lá, entre equipamento e produção lá. E estava eu e um cinegrafista, eles com 60 pessoas e a gente só com 2. Então, você vê essa disparidade das outras TVs, mas, via de regra, vai assim... TVs europeias também, que tinham um repórter, e eles sofriam mais, porque era na América do Sul, não tinham tanto afinidade com o nosso estilo de vida, mas é muito legal, é muito enriquecedor. Você conhece o trabalho de colegas do mundo inteiro e tem, sim, ajuda. Uma boa lembrança. Quando a sonda estava chegando... a gente teve dificuldade, porque a gente, do hotel até a mina, a gente andava pelo deserto mais de 40 minutos. E a gente chegou atrasado quando a sonda da NASA estava chegando.
e tinha um cinegrafista de uma grande agência de notícias e todo mundo viu, não era uma exclusiva, era uma imagem que estava lá para todo mundo. E ele tinha uma câmera igualzinha da gente. E ele viu que a gente chegou atrasado, ele tirou o card dele e deu para a gente copiar. Uau. Ele quebrou um galhão para a gente aquele dia lá. Foi uma camaradagem internacional daquele cara. Nunca mais esqueci, sou muito grato a ele até hoje. Que legal, porque também você estava ali passando os desafios para conseguir chegar até lá, né? Exatamente. Você ficou quanto tempo no Chile, né, para essa reportagem? 15 dias, em média era 15 dias que a gente ficava, também essa foi 15 tempo, dias né? também. E passa por tudo, passa por frio, passa por, especificamente nessa questão dos mineiros, era uma questão que estava afetando a eles, mas eu acredito que deslocou bastante gente, às vezes não dava para jantar, não dava para almoçar. Como é que é essa correria do dia a dia? Tem uma história muito interessante nessa cobertura. Eu tenho só 2 minutinhos, tá? Tá bom, rapidinho. Eu te disse, a preocupação era enviar a matéria, era a matéria chegar. Nesse dia, a gente estava tão preocupado, a gente gravou tudo, só que a internet era só na cidade. A gente deixou a mina correndo, o carro alugado, eu dirigindo. Você que estava dirigindo? E o cinegrafista já colocando as imagens no computador no banco de trás. O deserto tinha umas pedrinhas pequenas que parecia água, gelo. O carro deslizou, rodou e bateu numa duna de areia, deu perda total no carro. Meu Deus! Eu falei, nossa, cara, a gente trabalhou tanto e não vai conseguir essa matéria pro ar. Você nem se preocupou, né? Que tinha batido o carro, que tinha terminado com... De verdade, só estava preocupado com a matéria. Ligamos, não conseguia ligar pro dono do carro, que é o carro que alugou, porque estava no meio do deserto, não tinha sinal. Até que um momento conseguimos sinal. Ele foi lá com uma caminhonete, socorreu a gente entrou na caçamba e levou a gente para a cidade. Você acredita que essa reportagem foi a última do jornal, mas ele entrou? Que beleza! O carro destruído lá, ela foi a última. Rodou a matéria e acabou o jornal. Ninguém se machucou. Kleber, vocês se machucaram, Kleber? Não, graças a Deus. Mesmo depois que passou a adrenalina? Eu vi assim, sabe, o óleo do motor do carro vazando, assim. Ah, sei. Tipo, de quando dá perda, o óleo vazando. E eu falei, a matéria não vai pro ar. Eu sou jornalista, mas eu não tenho essa veia de reportagem que a senhora não tem não, viu, gente? Nossa, mas Deus foi tão bom aquele dia que foi a última para ir pro ar. Meu Deus do céu. E quem pagou pelo carro que você Quando você faz seguro, já tá considerando. Tem uma batidinha, né? Já tem meio que uma apólice. Tá bom. O brasileiro chegaram. Mas o cara ficou bravo, Imagino. Kleber, obrigada por ter dividido mais da sua história com a gente. Com certeza incentivou aí ainda mais quem tem o sonho de ser jornalista, de trabalhar com reportagem. Vou deixar o Instagram do Kleber para você poder acompanhar, que é @KleberWerneck, tá passando direitinho aí para vocês. Kleber, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço poder compartilhar aqui essas histórias e convidar aqui as pessoas para acompanhar o jornalismo da RIT, porque aqui a gente faz um jornalismo voltado para a família. A gente aborda tudo. A gente não foge de nenhum tema polêmico, de nenhum tema que está aí na mídia, mas a gente tem uma abordagem diferente, que é voltada para a família. Então eu convido você que está aí assistindo a Jaque a continuar ligado aí em nossos telejornais, porque o nosso material é muito bom também, Jaque. É verdade, é jornalismo de qualidade. Obrigada, viu, Kleber? Uma ótima tarde. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.